Olá, esse é o Comendo a Bola, o nosso podcast de futebol aqui no YouTube. E o Comendo a Bola tem o apoio da FibraTour, a maior e melhor agência de turismo de Santa Catarina, onde você pode reduzir em até 30% os custos da sua viagem no pacote do corporativo. O Comendo a Bola de hoje é um programa meio barro, meio tijolo, que vai debater... Eu também não entendi. Vamos ver onde vai levar essa linha de raciocínio. Vamos que meio vamos. barro, meio tijolo, é aquele programa, né, meio... Eu não sei, a produção resolveu que a gente vai debater hoje, ou vai conversar hoje, sobre os derivados do futebol. Os derivativos? Eu já fico meio aqui assim, né? Se eu sou espectador, eu acho que eu mudo de canal. Não, né? Não muda de canal. Vou falar. Quem sabe tu cita o nosso parceiro agora, o @velhofutebol, né? Que tem um start, né, mano? Mas o @velhofutebol só fala de futebol. Não, mas aí, se você citar, ou já vai passar a bola pra Eu vou passar pra ti. Já passa pra ti que... Ok, pode... Tu pode fala passar. do @velhofutebol A hoje. postagem vai entrar na sua tela aí já. Mostram dois grandes jogadores de futebol, sim, sem dúvida. O Zico e o Júnior, Leovigildo, né? O famoso capacete. Ok, eles estão com a camisa da seleção brasileira, num jogo que agora eu não me recordo. Mas o que tem a ver? Foram dois grandes jogadores de futebol de praia, presidente. Principalmente o Júnior. Chegou a ser da seleção brasileira de futebol de praia. De beach soccer. Ou areia, né? Seria sand soccer, né? Mas enfim, né? Espetáculo. Ele tá criando... Mas Então, com a base nesses dois jogadores, a gente pode um pouco discutir se é interessante ou não o futebol de praia. Tu queres citar? Eu citaria o futsal. Qual é hoje em dia se usa futebol de salão? Não, hoje é futsal. Futsal. O futebol de salão era na nossa época de... Mas eu acho que o futsal não é um derivativo, cara. Por que não? Opa. Eu acho que sim. Ele é um esporte... Ele é anterior ao futebol? Não é anterior, mas é muito antigo. Nós estamos falando da década de 20, 30 também, entendeu? No Brasil é aproximadamente ali onde inicia-se o futebol. Os derivativos onde surgiu o se não me falha a memória, não estudei para isso. A produção não fez a parte de pesquisas. Na Associação Paulista de Moços. Olha só. Onde teve esse início o futebol de salão. É ali que se começam as primeiras regras, devido à dificuldade em alguns espaços, né? De poucas pessoas, foram se criando essas situações. E ali começa o futsal, que tem muita coisa para fazer. E eu quero ter o futsal num programa. Eu quero. Olha só. Para quem não sabe, o presidente foi ex-atleta de futsal. Nós teremos alguns ex-atletas, alguns treinadores, para falar de futsal aqui um pouquinho, porque é um esporte que o Brasil domina no mundo. Só cabe assim, ó, o reparo. Eu acho que o futebol... Eu não vou cravar dessa vez, porque realmente não fiz a pesquisa. Porém, tenho praticamente certeza que o futebol de salão nasceu como derivativo do glorioso futebol de campo, que é o esporte que nós... Eu vou cravar. Tu já vai cravar. Vou cravar. É isso aí. Se não for, de cravar. É legal arriscar. Porque só pode ser, sido, né? Eu também acho. Mas eu me amedrontei nesse momento. Não, eu vou cravar. O presidente deu uma colada, mas... A versão mais aceita da origem do futebol é que o futebol de salão teve origem na Associação Cristã de Moços em São Paulo. Sim. Mas é um esporte que nasceu no Brasil? Há uma discussão se foi no Brasil ou no Uruguai. Olha que interessante. Há uma versão que diz que começou no Uruguai e veio trazido para a Associação Cristã de Moços. E há uma versão que diz que é só na Associação Cristã de Moços em São Paulo. Essa é uma discussão histórica que aí tu vai ter versão para os dois lados. Eu acredito que é mais crível a versão da Associação Cristã de Moços. Boa. Com base nessa base histórica, nessa dúvida histórica, eu acho que a gente pode, cada um dos três... claro que o presidente, como ex-atleta desse esporte, ele nem precisaria justificar o seu apreço, né? Mas aí o Capelari... Tem apreço por algum, vocês dois? Dos derivativos? Vamos chegar lá. Mas quais são os derivativos? Eu acho que o futebol de areia, como eu já disse, e de repente a gente pode citar um
que não tem nenhum nome exatamente muito prático, né? Mas é uma mistura de malabarismo com a bola de futebol, que a gloriosa Rede Globo de televisão costuma fazer torneios. Reis e rainhas do drible. Reis e rainhas do drible. Esses dias o cara tá sentado lá no sofá de casa, zapeando. Quem é o cara que tá sentado? Era eu, tô me descrevendo, estou sentado... É outra pessoa. Né? Não, poderia ser também. E aí, tô zapeando, daqui a pouco tu para. Nossa, o que tá acontecendo ali? O cara, ao invés de chutar o gol, voltou com a bola pra tentar dar um drible. O gol vale 1 ponto e o drible vale 3. Garrincha. Garrincha às vezes chegava não é um esporte. No fundo e voltava. Não é um esporte. Não é um esporte. Não, é um evento que eu defendo do ponto de vista filosófico importantíssimo para o futebol brasileiro. Nós perdemos, por força da influência de alguns treinadores no Brasil, o drible no nosso futebol. E esse é um evento que difunde, que divulga o drible, que deve voltar à nossa origem futebolística. Posso fazer aqui uma observação que considero importantíssima e até... Vocês sabem a origem do drible? Como o drible surgiu no futebol brasileiro e ele é marca, né, indiscutível do futebol brasileiro? Não sei se os amigos... Não, a gente até sabe, mas vamos deixar a resposta para você. Espetáculo, né? Manda Capelari. Essa é do livro O Negro no Futebol Brasileiro. Que é um livro bastante Filho, citado. Acho que a próxima edição poderia patrocinar o nosso programa. É uma obra prima, seminal do futebol brasileiro. Vamos lá. Todo mundo que gosta de futebol deveria lê-la. Eu acho. Bom, mas vamos direto a esse assunto do drible. Excelente. No princípio do futebol, quando os negros eram preteridos, né, do futebol brasileiro e vagarosamente começaram a participar, sempre que havia um encontrão entre um branco e um negro, né, podendo ser inclusive faltoso, do branco sobre o negro, a falta era marcada para o branco. Então, os jogadores negros, precisando se desvencilhar, né? Não sofrer esse encontrão, eles começam a usar o drible e aí vem toda aquela malemolência, relação de que o drible vem do jogador negro, que tinha já a questão da capoeira, do samba. É malemolência. Então, isso é uma questão, né, cultural, marca do futebol brasileiro e que, enfim, chega aí onde a gente está falando, a questão do drible, dos reis e rainhas. Assim, eu não vejo como esporte. Então, conclui o teu pensamento antes da gente, porque é bom agora segmentar. Não, meu pensamento é nesse sentido. Acho que sobre reis e rainhas do drible. Não vejo como esporte. Atividade física. Atividade claro física. Sim, mas atividade física, eu não vou nem discutir esse assunto, porque e esporte pra mim é atividade física também, porque o cara tem que se preparar mentalmente e fisicamente para ficar 6, 7 horas na frente do computador jogando. Outro tópico. Foca. Mas então não discute. Na questão de esporte, eu acho que não é esporte, mas é uma forma de incentivar a prática de uma parte do futebol, que é o drible, que talvez seja muito importante ainda e nós esquecemos. Então, eu não sou contra esse tipo de evento. Não vejo como esporte. Entendi. Mas vejo como... entretenimento, algo assim? Como entretenimento, veria até como base de treinamento. A pergunta é a seguinte, tu consegue ficar quantos minutos assistindo isso aí? Cara, eu não sei, eu nunca assisti. Então, realmente, tu não tem apreço. Não, né? não é que eu nunca... Não tem oportunidade. Eu nunca me avisar, tá passando o jogo, tá acontecendo isso. Tudo bem. Eu nunca fui notificado. Se fosse notificado, com certeza pararia pra assistir. Pra dar uma olhada. Aí, se eu gostasse, eu ia ficar mais... Hoje eu não posso falar. Respondeu. Agora, não tenho nada contra nesse momento. Respondeu corretamente. Né? Posso dar a minha opinião? E honestamente, diga-se passagem. Importante. Esse, assim... Me incomoda um pouco porque, mesmo com a base histórica do nascimento do drible contada pelo Capelari, e entender a tua preocupação com o nosso futebol de campo, da perda, digamos, da malemolência que tu citasse, quando se cria essa competição,
onde tem pontos, né? Pontuação. E o gol vale menos que um drible, aquilo me dá uma ojeriza. E isso me remete mais ao circo. Porque você pegar a bola, com os pés que sejam, né? E ficar passando e driblando. Me lembra malabarismo, porque tem diversos objetos, desde fitas, malabares, né? Até a ginástica olímpica. Então, eu não tenho empatia, não assisto e não gosto. É ginástica artística. Artística, desculpa, olímpica é aquela... Não. Ginástica rítmica desportiva é com essas balamares. Obrigado, presidente. E a ginástica que você faz com aqueles saltos sobre cavalo, hoje se chama ginástica artística. Obrigado pelo reparo. Importante essa divisão, porque eu sei que são diferentes. Porque o senhor já fala do neerlandês, eu tenho... Não. Temos que ter humildade quando errar, isso aí. Mas assim, ó... a Rede Globo, ela te atulha, né? Daqui a pouco a gente vai entrar no futebol de praia, que é outro esporte, entre aspas. Não, é desse que tu vai... Esse é esporte. Esse é esporte, tá. Mas assim, Reis Rainhas do Drible, não consigo assistir 2 minutos. Queria saber a opinião do nosso apresentador, eu fiquei Capelari. sabendo, assim, até que existia... esse evento. De uma forma mais organizada e periódica através de vocês. Eu, sinceramente... Nem conhecia. Nem conhecia. Eu para não dizer que eu não conhecia, há um jogo de videogame em que tem essa, né? Acho que é um derivado do FIFA Soccer, ou sei lá de quem. Dentro do mundo dos jogos tem um derivado também. Tem. Olha aí. Tem jogo que o cara fica dando drible. Pirueta. Mas aí num cenário bacana, meio que remete ao hip hop. Isso, inclusive, você acaba treinando ali pra poder aplicar no FIFA aquele drible, porque você treina ali os movimentos. Faz sentido, que tu mexe em 326 botões, mais não sei quantos atrás, pra poder fazer um determinado drible, pô. Faz sentido. Enfim... Vocês já jogaram videogame? Cara, Atari. FIFA já. Eu tive Atari. Não. Tinha um pino e um botão. Eu joguei... Você está falando do controle, do joystick. Isso, o joystick. Videogame é importante. Eu joguei... O cara pode achar que o jogador, que era um videogame de 8 bits, fosse era o telejogo. Era o telejogo, sim, né? Não, mas assim, eu nunca fui muito de videogame. Eu gostava de jogar Hero e Olimpíadas no Atari. Meu filho teve, sei lá... Outros. PlayStation 2, 3, 4 e aqueles outros, o Wii e tal. Mas eu jogava FIFA com ele, mas eu não tenho a mínima coordenação mental com meus dedos para fazer o que eles fazem ali. Sempre perdi para ele. Vamos voltar para os esportes ou físicos, né? Atividades físicas? Eu vou, acho que em cima disso, eu tenho uma teoria. Eu acho que o videogame é burro. Justifique, né? E cito aqui a questão do goleiro. Não sei como é que está hoje, mas antigamente o goleiro... É automatizado. É automático. Ainda é, acho que ainda é. E o goleiro nunca realizava... Acho que só no pênalti que tu controla ele. O goleiro nunca realizava aquilo que eu esperava dele. Então eu ficava puto com o goleiro. Eu falava, porra, mas... O algoritmo do sistema, cara, se aquela bola foi tão bem batida tu não tem como pegar. Essa dá pra pegar. Então é aquela escolha do sistema que te irrita. E o videogame... Eu não sabia disso. E o videogame que tá, de fato, né? Às vezes a gente vê imagens do videogame que tu pensa que é um jogo. Exatamente. Né? Realmente tá a perfeição dos gráficos, isso há de ser... A reprodução do atleta, ser né? ressaltado. Porém, os movimentos ainda são esquisitos. Às vezes o cara tá indo para um lado, o giro, né? Tão comum no futebol, o cara dá o giro... A mudança de direção. Isso, a mudança de direção. No videogame ainda tá um pouco... A mudança que Pelé fazia magistralmente. E aí eu vou complementar a minha teoria, e que eu acho que o melhor emulador de futebol, no caso de jogo, é o futebol de botão ou o futebol de mesa. O futebol não gosta, tá? Mas respeitar a opinião. Mas daí não é esporte, cara. O cara fica em pé fazendo assim. É esporte. Um de cada vez, porque temos opiniões contrárias. Rapidamente. O cara morre pela língua. Porque agora, a questão de poucos minutos, ele disse que esportes, ou no caso o videogame, era esporte, porque o cara precisava se preparar para ficar 5, 6 horas em pé. Então, para jogar uma partida de futebol de mesa ou de botão,
Sabe quanto o cara anda ao redor da mesa? Não é ideia. Nem eu. Porque na minha época, o futebol de botão, o meu estrelão, ficava no chão, ficava deitado jogando, não ficava em pé. Não, mas aí é diferente. É o jogo infantil do botão. E o jogo adulto, né, do futebol de botão, ele... Tá, mas é o porque futebol de botão com a bolinha redonda ou com a bolinha quadrada? A mais Chapada. legal pra mim é o dadinho, que é usado no Rio de Janeiro. O dadinho, embora ele seja quadrado, né? Mas... O nome já diz isso, né? Não, o nome não. É o Dadinho? Se é dado é quadrado. Tem, Não. Tem 6 lados? Não, só um pouquinho. Eu já dei aula de geometria, né? É um sólido geométrico com 6 faces. Tá bem? Mas o nome dado... O dado é por causa quando marca os números, que não é o caso. Sim. Seria um cubo. É. Tu poderia usar a palavra cubo no lugar de Cara, dado. o dado do Labella, vocês hão de lembrar... Namorou com a Gretchen também. Não com a Gretchen. Porra, aquela confusão que deu com o João Gordo, que o João Gordo tira uma onda com ele. programa. Era um facão, né? Não, o disco do dado do Labella era dado pra você. Aí, porra, o João Gordo tirou uma onda fenomenal, né? Há um minuto atrás o assunto era futebol de botão, agora Isso continua sendo. Não, dado do Labella como carioca, seguramente jogou futebol. Ou não, né? Não necessariamente. Talvez não. Bem. Mas o melhor emulador, na minha opinião, é o Justificou. futebol de mesa. Futebol de botão, porque o cara precisa ter uma motricidade fina, precisa ter o ajuste da força. E sai cada golaço, cara. Tu vais conseguir justificar a tua opinião de não gostar do futebol de botão, presidente? Cara, Não, de maneira adulta. bem tranquila. Justifique. Cara, eu acho assim... Não tem mobilidade dos Galalites. É o tipo de plástico, né? Isso, né? Não, o Galalite Não, é plástico, é uma resina. É orgânica. Orgânica. Vem do leite. É italiano. Por isso que tem tem aquele branquinho assim e tal. Boa. Eu tive esses joguinhos também. A época tive vários. Só que assim, ó. Tu não tá. Não, eu não consigo ver essa emulação tão próxima do futebol. Não tem giro, você tem regras diferentes em cada cidade. Isso é verdade. Em cada tu tem uma regra aqui, outra regra, tu vai jogar, que regra tu vai jogar. Aí tu não tem uma unicidade como é o futebol. Então, essa derivação... Inclusive tem uma regra que se dá um toque por vez. E tem uma que são 3, né? Fica um jogo chatíssimo. Eu, inclusive, né? Tu é um grande jogador disso aí, né? Joguei bastante futebol de botão, mas de uma forma, né? A gente sempre resolveu adaptar. Porque tem coisas no futebol de botão, por exemplo, o cara bater um lateral do campo de defesa e jogar a bola na área. Isso é impossível, né? Então, o que a gente criou? Cria de regra. Na saudosa não, hoje com pouca atividade, Liga dos Borrachos. Na Liga dos Borrachos era obrigado a fazer um passe para daí sim ser feito um lançamento. Bem, eu não opinei sobre o futebol de botão. Opine. Eu considero um jogo. Eu não vou considerar exatamente... é um esporte. Então, Maurício, agora é minha vez. Tu considerou esporte? Tô só te corrigindo. Não. Eu não considero exatamente um esporte. Eu vou considerar um jogo. Mesmo que a pessoa, claro, tem que andar ao redor, tem que se abaixar, tem um movimento físico necessário. Mas assim, não diria que é que nem o xadrez, porque não é. Tá mais parecido com, de repente, o que seria mais próximo. Uau. Também não. Difícil, né? Porque o futebol de botão, ele é mágico, ele é único. Não, eu sei que tu tens uma pressa legal. Eu acho legal isso. Eu joguei muito. E o Pebolim? Boa, obrigado. Pebolim eu já acho chato. Então, mas não. Eu já acho mais legal. Caiu como uma luva. Exato, eu acho o futebol de botão e o Pebolim. Como é que é lá no Rio Grande do Sul? Próximo. Fla-Flu? Fla-Flu. Interessante isso, né? Bem. Que o programa deu uma barrigada, mas já vai voltar. Vamos lá. Programa bom é isso, velho. Dá barrigada. No Rio Grande do Sul, onde a gente tem uma gremialização, que é o clássico, né, considerado o maior clássico do Brasil, o jogo que emula o Grenal lá é o Fla-Flu. Azul e vermelho, os caras chamam de Fla-Flu. Interessante. Eu acho, total achismo, que a primeira mesa que veio os bonequinhos eram do Flamengo Fluminense.
Também. Mas por que poderia ele ter chama mudado, P né? bolinha aqui? Não, aí deve ter outra origem, né? Ah, para. Bem, vamos pro P próximo. deve ser de pé e bolinho de bolinha. É isso. Pá. Mas se hoje em dia, inclusive, você consegue levantar e dar de cabeça. Deus. P bolinha. Bolinha, Falando em levantar Não, e dar de só- cabeça, é a deixa perfeita. Não, tem que Não, falar. eu tenho, só para finalizar do Ainda? futebol de botão ainda. Não, é uma lembrança que eu tenho, Tá, vai. um amigo que faleceu, Ai. o Hamilton Tavares. Esse cara, ele foi muito importante no futebol de botão no Rio de Janeiro, na Praça Santos Dumont. Todos os domingos tu podia chegar lá e jogar futebol de botão. E o cara tinha lá uma barraquinha, vendia botão, tinha futebol cards e, puta, um cara fenomenal. Tinha uma loja também, né? A Botão e Palheta, aí ficava na Tijuca, na zona norte do Rio. E, puta, alguém muito importante pro Botonismo. futebol de botão, sim. É botonismo que fala? Acho que usa. Pode ser usado. E um cara, uma pessoa muito querida. Fica o registro. Faleceu. E sempre que falo desse esporte, me lembro desse amigo. E aí eu falei que Não. levanta e bate. Exato, porque assim, ó, esse com certeza é esporte, né? Existe Copa do Mundo, que é o futebol de areia, né? O beach soccer, né? Novamente eu vou fazer a pergunta para os dois dessa vez. Começar pelo Capelari. Tu já assistiu os jogos de futebol de areia? Aquele em que a areia... São 3 tempos. Dá uma pegadinha aqui que eu falei. A pergunta é pro Capelari, então tu dá uma segurada. Tu já deve ter visto, né? Aquela areia toda remoída, que a bola, claro, né? Ela não anda. Os caras têm que ficar levantando assim. Tem horror. Não gosto. Nem um segundo tu Não consegue gosto. ver. Tá, Não gosto. vou concordar contigo. Aquilo ali me dá também uma coceira. Quer dizer, o futebol. Não, é figurativo. Tá bom. Não, é Vai figurativo. lá. Então, aquilo ali, pra quem nasceu vendo jogos de futebol, em que o toque de bola na grama, mesmo que os gramados, muitas vezes ruins, né? Claro, né? Não possibilitasse o toque de bola, tu parar e ver os caras levantando a bola. o tempo inteiro pra dar voleio no ar, sei lá. Aquilo Não ali, é o acho tempo que inteiro, acontece né? quando aquilo ali é uma vergonha. Não é o né? tempo inteiro, campos né? encharcados, Quase o tempo né? inteiro. Não é Campos tempo inteiro. encharcados, o Tá, cara não, precisa deixa eu só levantar. fazer uma consideração. Concluindo, já vai falar. Assim, ó. Tu fez a pergunta, ele responde. Aí agora eu vou falar. Eu mal consegui responder. Porque ele não deixou? Hoje eu tô de mediador. Pega. Deu a coceira nele. Tu quer concluir sobre ainda o beach soccer? O beach soccer, além dessa questão, também tinha outra, que me dava a impressão que a Globo tinha um campeonato mundial por fim de semana. Exatamente. Né? Eu tive essa impressão também. A cada 6 meses o Brasil era campeão. 6 meses não. Tô Todo falando final de semana. Mensal. A hora que isso foi assumido pela FIFA, houve uma melhora. Acabou os mundialistas, acabou aquelas palhaçadas. Agora, eu vejo o beach soccer de 2 prismas. Rio de Janeiro, por exemplo, você vê campos grandes, quase de futsal, na beira da praia, onde os caras jogam futebol de areia. Na areia, diferente, na areia. A areia não é tão fofa, ela é mais batida. Aí é outra coisa. É outra É um coisa. futebol, só que numa areia. Futebol de areia era muito forte no Rio de Janeiro, tinha ligas oficializadas. Várias histórias. Lembra que o Arnaldo conta uma história que eles estão nadando pra fugir pra não tomar uma surra? Arnaldo César Coelho. Outra Isso, cidade. o Margarida pitava também. Outra cidade onde é muito forte o futebol de areia, com ligas, Santos. E a praia de Santos, Isso. ela larga, né? é uma larga faixa de areia, e aí tu tem essa areia mais... Só que pra viabilizar comercialmente o beach soccer, criou-se aquela arena menor, com 4 jogadores para cada lado, goleiro. Só 4 na linha? 4 na linha mais o goleiro. E você vê que o campo ficou em areia fofa. E isso é no mundo todo. Porque, claro. No mundo todo a areia é fofa para jogar, mesmo nos países onde não tem praia. O beach soccer é praticado. Tudo bem, vamos... É que nem o beach vôlei também. Uma licença poética ali. Nada beach. pior que o beach tênis, né? Não, vamos. É futebol. Não vamos comprar briga com o pessoal do beach estamos tênis. falando de beach. Depois eu prefiro... Nós temos parceiros que apreciam o beach tênis. Inclusive o da Fibra gota pra caralho. É mesmo, cara. Vamos... Tá bom. Vamos viajar com ele para jogar.
Então, assim, o beach soccer realmente naquele formato ali, embora não seja toda hora levantando, mas com certeza tem que levantar para passar, para botar a bola por cima, tal. Aquela zona de na hora de sair o primeiro, quando sai um gol, quando inicia o jogo, reinicia o jogo, você levanta a bola e bate, já quase sai um gol. Tu acha divertido? Não, eu não acho divertido. Essa adaptação não me agradou. Já o futebol na areia me agrada. Mas aí não é esporte, né? Hoje. Não é organizado pela... Tem ligas, como eu citei. Sim, pelo tamanho da quadra na areia, inviabilizaria a construção de arquibancadas ao redor, porque tomaria muito espaço da praia. Então, isso, o que se faz é criar aquela arena que sobe a arquibancada e praticamente você tem o quê? 4, 5 metros para cada lado numa arena de provavelmente 20 por 40. E a pergunta, tu consegue assistir esses vídeos? Eu já assisti alguma. Não é que eu consigo. Eu vejo às vezes, cara. Não desprezo o beach soccer, não desprezo. Não gosto muito, mas vejo. Vejo por quê? Porque ainda aos 50 anos, quase, eu bato a minha bolinha e vejo alguns lances ali que são interessantes que eu posso replicar, entendeu? Tu saberias dizer quais são as medidas de uma baliza, de uma trave de beach soccer? Não. Só se colar. Eu vou colar. Mas Enquanto isso eu vou colar. Aí eu vou puxar que assim, um dos motivos pelo qual eu não gosto do futebol de salão ou futsal é pelo formato da trave. Tu acha muito pequena, é isso? Não, é tipo TV antiga, que a proporção era 4:3 e hoje a gente tem 16:9. Ou seja, falta horizontalidade, que é o que a gente tem no futebol, né? O futebol, a trave é horizontal, bem horizontal. 2,50 de altura por 5,45 de largura. Beach soccer. 2,50? 2,50 de altura por 5,45 de extensão. E a do futebol de campo? É 7 por 2 e... Quero saber a altura correta. 2,89, né? Não. Calma aí, quadra de... Não deixa o branco aí. Não deixa o branco. Não, o que tu estavas... Fica perguntando números? Tu já te falei que não é o teu forte. Eu disse que ele não vem com gosto números, né, no programa? do futebol de salão, porque a trave... isso. 2,44 por 7,32. 2,44. Mas isso aqui é uma questão de proporção da linha de fundo, né? Do tamanho da linha de fundo, né, Maurício? Sim, mas aí tu perde, tu vai afunilando o que o Maurício fala tem uma certa propriedade. Quando a gente jogava futebol de salão, nas antigas, chamava futebol de salão, hoje é futsal, você tinha quadras de 34 por 17. Tamanhos variados. 28 por 14, 30 por 15. Então eram quadras menores. Hoje, a grande liga não joga com menos de 40 por 20. E as traves estão do mesmo tamanho em todas as medidas de quadra. As ligas, a Liga Nacional não admite quadras menores que 40 por 20. Mas aí tá correto, né? Justamente por ser... por necessitar de uma organização. E isso é uma coisa que eu vejo, entendeu? Porque assim, quadras menores é admissível para os menores. Que eu digo menores... Pra criança. Até um sub-15. Concordo. Faz bom. Sentido. Agora, quando você tem adultos, realmente, um maior poderio físico, numa quadra pequena, o esporte tende a não se desenvolver como se desenvolve hoje no 40 por 20. Agora, é isso, nós vamos ter pessoas para falar melhor sobre isso na frente, em outros programas. Eu gosto mais de ver o futebol numa quadra menor, não precisa ser tão pequena, mas não numa 40 por 20, talvez um 32 por 16, um 34 por 17, porque o jogo vai ficar mais rápido e tem que ter mais habilidade para jogar. Numa 40 por 20, o jogo fica mais espaçado. Você vê futebol espanhol de salão, cara, que sempre forte, foi... Né? Forte, mas Portugal, sempre foi muito diferente do futsal normal. Porque eles usavam uma bola que picava. Muito mais que a nossa bola pesada. Já tinha essa diferença. Já, entendeu? Mas não é legal, né? Essa diferença. Mas eu não gostava. Que nem o futebol de botão. Né? A FIFA é a dona do futsal. Coordena a Fifusa não existe mais. E nos países, as confederações têm assumido, e no Brasil é uma outra polêmica também, tem um probleminha porque a dívida
da Federação de Futsal Brasileira é muito alta e não querem assumir. Então, o futsal brasileiro está num limbo aí que precisa... Por isso que eu vejo, né? Os últimos resultados do próprio selecionado brasileiro não são tão bons quanto o que a gente esperava. Legal. E aí, novamente, vem a pergunta. Tu consegue ver jogo de futsal? Eu vejo toda semana. Eu sei que tu és o A viciado. pergunta foi pra mim. Mas eu ansioso. Dá a bola pra Não, ele. é óbvio. Tu és o cara que mais defende com Não, propriedade. eu- Tu, que não é um cara... Eu vejo algumas partidas. Consegue. Consigo ver, mas é que nem Fórmula 1. Eu vejo fragmentos. Tá. Né? Um jogo Vou falar completo por é mim. difícil de eu conseguir assistir. Quando tem Copa do Mundo de futsal, acho muito bom, gostoso de ver, acompanho. Eu gosto de ver jogos. Novamente, tu fala muito isso, né? Das principais ligas, a Nata, aqui da nossa Liga Nacional. Muito bom desse A jogos, Santa cara. Catarina tem times muito fortes, né? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, enfim. São Paulo, cara. Paraná, São Paulo. Consigo ver jogos, né? A família da minha mãe é de Jaraguá do Sul, onde tem uma tradição do futsal, né? Então, é um esporte que, dos três principais, já que o botão eu não classifiquei como esporte, De forma equivocada. pela conclusão, mas é o que mais me agrada, é o que eu gosto mesmo, né? Claro que o presidente, ex-atleta, envolvido com muitos amigos, ele tem Sabe que eu um tenho... amor. Né? Aí, o tenho uma sonho de um dia lembrança. ser presidente da Federação Catarinense de Futebol Salão. Olha que legal. Isso é campanha. Viu? Mas eu tenho uma... Mas é o lançamento. Já que É Boa! a pedra fundamental da... Quem sabe um dia a gente não vai voltar lá. Pô, tá 10 anos atrás o cara falou que sonhava isso. Primeiro uma vez. Só que é uma bomba, porque o negócio tá meio complicado lá. Não, sem política no programa. Olha só, eu tenho uma lembrança e provavelmente tu poderás me corrigir se eu estiver cometendo algum equívoco. No ginásio Ivo Silveira, do Colégio Catarinense, mais ou menos em 1984... Seleção brasileira? 82. Não. Houve um campeonato que chamavam de Sul Brasileiro. Ele reunia uma equipe do Rio Grande do Sul, que eu não lembro qual era, de Santa Catarina, que era Perdigão, que inclusive tinha um do uniforme Paraná, tipo provavelmente- da Croácia. Sim, Só sim. que com losangos, que era Isso. usado nas embalagens, não quadrados. E do como Paraná, vermelho. provavelmente o Curitibano. Um time Não verde e branco. lembro. O Jackson jogava E de- na Perdigão. E de São Paulo, A Transbrasil Transbrasil. com o... Isso mesmo. Que legal, hein? Eu tenho essa lembrança, fui assistir, não lembro se vi 1 ou 2 jogos, acho que foi disputado no Eu não final lembro, em de 84, semana. eu não lembro quem seria do Rio Grande do Sul. Não sei, a Enxuta acho que não é dessa época. Enxuta. Isso aí. Enxuta. Aí ele falou, eu lembrei. Eu vou pesquisar se eu encontrar algum... Ou senão vai estar escrito naquela Não, tarja. e a Transbrasil Não foram era- encontradas informações. Não, e a Transbrasil era um timaço também. Cara. É, Que legal. Não, era... E eu E me lembro... quem ganhou foi a Perdigão. Eu me lembro de 82, um amistoso, seleção brasileira e BESC. Banco do Estado de Santa Catarina. tinha um time, né? Um time muito bom. E aí, na época, o goleiro da seleção brasileira era o Pança. Sim, Tá mais ou menos do teu tamanho, assim. desnecessário. Não, ele tava Vai, mais... Pança. E assim, o Pança jogava, o Jackson jogava, o Douglas, que todo mundo teve um tênis de futsal, chama Tinha tênis... futsal bem lembrado, O tênis. pênalti Douglas, né? Depois teve o pênalti Morruga lá na Enxuta Que é isso? E aquele rainha preto de bico branco. também. E depois, Feio que e depois dói, né? lançaram o Rainha Branco, né? E eu, quando jogava, eu jogava isso na década de 80, na década de 80, né? 86, 87, a Rainha lançou um que chamava Rainha Vôlei. Era um tênis com bico mais baixo, pra não dar tanta bicanca, mas ele dava mais embaixo da bola. Eu jogava com Rainha Vôlei Peraí, tu usava um tênis de vôlei jogando futsal, então era isso. pra ver a qualidade que eu tinha. Pra tu ver aí- que tu não jogava nada de vôlei, né? Mas enfim. E a Topper não lançou o Titerix. Não era... Não temos esse Essa é pra tênis, encerrar, né? O Topper Quase. Titerix. Não, Topper não. Titerix. Encerrar Mas, o quê? mas assim, ó, tá longe. Mas assim, ó, outra variante do futebol. O futebol na água. O polo aquático. Não, Mas aí aí não é com as futebol. mãos, né? Seria mais um handebol adaptado, né? É, A gente não domina quase nada de handebol, que dirá de polo aquático, né?
Quem jogava bem handebol era o Raji, no Colégio Catarinense. Raji deve ser de origem da Arábia Saudita. Mas assim, e o fut 7? Showball? Não. Fut 7. O showball é o indoor soccer que tinha nos Estados Unidos na década de 80. Eu até que você vai vendo. Deixa eu fazer um parênteses. O indoor é aquele que não sai, eu tô falando, pega aqui. Olha só. Eu tô vendo, inclusive, sugiro pra quem gosta de história e esporte. Tem uma série no Star Plus que chama Legacy, a história do Los Angeles Lakers. Quando o Jeff Buss compra lá o Lakers, os Kings, o Fórum, e ele também cria e é dono de um time de futebol indoor. A Major Indoor... Eu falei no programa anterior, Major Indoor Soccer League. Cara, era muito difundido. Via muita gente, a bola não saía, etc. Tal. E isso ainda existe nos Estados Unidos, tá? Existem ligas dessas... E são ligas menores, são esportes menores, praticados principalmente nas cidades onde tem muito frio. Muito frio. Entendeu? Não, o próprio fato da bola não sair vem do futebol. Do hockey. Isso. Né? E o hockey também, um pouco do futebol? Hockey. Olha, não é porque tem gol que a gente vai ligar tudo que tem gol que nós vamos ligar o futebol, né? Melhor tem a gente não caminhar vamos voltar mas eu imagino que todos os esportes do planeta que tenham uma trave origem do futebol. A origem é o futebol. Cara, eu conheço bem a origem do esporte futebol, então é difícil ficar também associado, mas remonta entendi. Que ano? Tá, entendi. O handebol é anterior ou posterior ao futebol? Uma pergunta. Uma pergunta por vez. Não, é isso, eu acabei de fazer. A tua? O handebol? Não sei. Não sabe, eu acho que é posterior. Posterior. Vamos colocar em 1840, 1850 para o surgimento do futebol na Inglaterra. Oficialização 1860, nos anos 60. Lembrando que o rugby também foi um braço, né? Eles se dividiram, né? Essa é a origem que a gente sabe. E o rugby não tinha trave. O rugby tem o H, né? Mas não é uma trave. A diferença principal não era nem as traves, era o jogo. O rugby com a mão e o futebol com o pé. Mas voltando ao futebol 7, o que vocês acham o futebol 7? Como esporte, como futebol, como variante? Eu acho uma quadra relativamente grande, um número menor de jogadores. Eu não... Tu consegue assistir um jogo de futebol 7? Eu acho esse mas aonde transmite? Transmite? Tem liga? É mesmo? Tem liga? Eu não gosto muito, não. Não gosto muito, não. Se tá passando, provavelmente eu não vou assistir. Eu também não. Não, vou ouvir um disco, né? O Luiz Melodia, o Sérgio Sampaio. Gretchen. A Gretchen gravou um disco. Não, um de sucesso, né? Aquela do Piripiri e tal. Conga La Conga. A Gretchen casou entre seus 17 casamentos com algum jogador de futebol? 18. Já passou. Isso foi legenda no nosso programa. 18. Em algum desses casamentos tem um jogador de futebol? Eu não sei se o atual marido dela, o Esdras Souza, se ele chegou a jogar em algum time, mas... Mas os anteriores, não? Não, que eu saiba, não. Às vezes eu me sinto tão deslocado nessa mesa. Talvez a Gretchen possa ter tido algum caso com algum jogador de futebol. Pronto, certeza, né? Opa, como é que tu vai falar isso? Sei lá. Agora, eu tô tentando encerrar esse assunto. O assunto é Gretchen, ele vem e crava. Não vou cravar, não, calma, não crava. Eu não sabia que tu era tão entendido na vida matrimonial e extramatrimonial da Gretchen. Não sei de nada. Melhor então não dar esse chute, né? Verdade. Eu prometo que vou fazer a pesquisa e se souber de alguma fé da Gretchen com algum jogador... Vamos legendar. Informará. Eu acho assim, eu gosto de assistir futebol 7, mas o grande problema do futebol 7 é o gramado sintético. Isso atrapalha. Quando a gente vê um jogo na grama, é outro futebol. É outro futebol 7. A não ser que seja um gramado como é o do Palmeiras. Pois é, eu já pisei no misto. Eu já pisei. Né? Tá isso, vai passar por eu pisei, não é misto, lá é sintético mesmo. Altíssimo nível. Eu pisei nesse gramado já, é altíssimo nível. No Maracanã eles estão tentando fazer misto, querem fazer misto. Nunca param de fazer obra no Maracanã, né? Dá dinheiro, eu vou te contar. Pois então. Mas agora é privado, né? Não dá essa administração do Rio de Janeiro que entrou de dinheiro público já é Pan-Americano, é Copa do Mundo, é Olimpíada. Nós falamos que não ia falar de política no governo, no programa. Talvez não seja nem de política, seja de corrupção, né? Mas a gente ia falar de... Não, tu tem razão, mas assim, ó... Na grama,
ou num... Mas o cidadão lá que era governador do Rio de Janeiro, Tá solto, pô, não pode Sérgio falar mais. Cabral... Não, isso que eu ia dizer. Prisão domiciliar. Talvez tenha sido o último, né? O remanescente aí que conseguiu liberdade. Não liberdade, não sei aí, tu que é operador do direito pode dizer. Mas enfim, saiu do Chilindró, saiu da cela, aquela... Isso é uma coisa que me interessa no futebol 7, assim, sabe? Com grama, ele é um futebol diferente. A pergunta é, os times de futebol 7 eram patrocinados pela 7-Up? Não sei, sabe? Não, talvez o Botafogo. E o Botafogo Não deu muito certo a estratégia da 7-Up no Brasil, né, cara? O Botafogo, durante muito tempo, né? Aliás, o Botafogo foi campeão brasileiro com a 7-Up estampando a 7-Up na camisa. É verdade, cara. E aquele outro futebolzinho que a gente joga com o dedo, assim, como é que é o nome daquilo? Dedo gol. Dedo gol. Isso não rola? Esse é do time do futebol de botão, de tabuleiro. Era legal, a gente chamava de dedinho. Dedinho. Já apareceu num dos nossos episódios no Estúdio B? Ficou de decoração. Foi verdade. E nós vamos pro VAR Retrô que horas, ô Capelari? Tem hoje o VAR Retrô? Pelo amor de Deus, o senhor tá desatento? De qual esporte? O futebol de campo. Aí a produção num programa de derivados vai trazer... Não tá no YouTube nenhum desses derivados. Então tá, vamos cortar aqui, vamos pro VAR Retrô, voltar pro futebol, em seguida aí... Mas cortou o dedo gol também, dessa forma abrupta? Não tem problema, tá certo. Vamos cortar? Então vamos cortar, é isso aí. Então VAR Retrô. VAR Retrô de hoje tem o jogo Internacional e Fluminense. É uma decisão de Copa do Brasil do ano de 1992. Contextualiza aí, professor. Então, a Copa do Brasil de 1992, Fluminense e Internacional na final. O primeiro jogo foi no Estádio das Laranjeiras, estádio do Fluminense. Álvaro Chaves. Isso, com grandes partidas da seleção brasileira no início do século XX. Campeão do Sul-Americano de 1919. Em cima do Uruguai. Exatamente. Confere, Capelari. Friedenreich. Isso aí. Isso, filho de um blumenauense. Primeiro grande jogador da história da seleção brasileira. Bem, 2-1 Fluminense, primeiro jogo. Vem pro Beira-Rio, o Inter precisando ganhar o jogo de 1-0. Jogo duro, encroado, presidente. 38 de segundo tempo, 0-0, bola na área do Fluminense. Acho que pode soltar o lance, Anderson. Bola cruzada... Repipoca, e agora? Jogador do Fluminense, Souza, divide com o zagueiro Pinga, do Internacional. Olha lá. Que isso? Pois é agora. Tem mais um ângulo, presida, tem mais um ângulo. Que isso? Dá uma olhada, já vi que tu se manifestou. Antônio Aparecido de Oliveira, de São Paulo, era o árbitro. Olha lá. Não. Presidente, que é sempre o primeiro a opinar, porque tem opiniões... Aí o gol, ó. É o gol do Inter. Isso é um bago. É o gol do Internacional. Em homenagem ao nosso velho futebol, o gol do bago. É um bago. E aí, presidente? Na minha concepção, olhando aqui tranquilamente nas 3 imagens que são postas, nas 2, né? Na primeira é mais complicado, mas nessa imagem eu não vejo nenhuma ação que justifique a queda ou a intensidade que justifique a marcação do pênalti. Não há nenhuma interferência faltosa, olha, por trás da mesma coisa, ó, não existe nada na velocidade normal. Na minha concepção, pênalti mal marcado, auxílio ao Internacional de Porto Alegre, acho que no único título que eles têm da Copa do Brasil. Perfeito, né? O único título do Internacional. Auxílio. A torcida do Fluminense não esquece. E outra coisa, eu como tenho eu tenho amigos dos dois lados aí, né? Tô sendo bem tranquilo para falar que o Inter teve colaboração total. A gente sempre é isento aqui, mesmo se aparecer um dos nossos times, né? Não, sim, mas é que eu tenho vários amigos. Pode. Não, nesse caso, tranquilo. Amigos tricolores e amigos colorados. Eu tenho uma visão, Maurício, diferente do presidente, mas com o mesmo resultado. Eu acho que não foi pênalti, ou o que a gente fala no futebol, o famoso pênalti mandrake, né? Mas o jogador do Fluminense, camisa 11 ali, Souza, percebam que ele
toca no jogador do Internacional. Até com o braço, eu achei, né? Com a mão. Então, ele pode até não ter cometido o pênalti, porque o lance estava longe dele, né? Aí o árbitro estava encoberto, cara. Ou seja, Olha lá. é o típico lance Ele não consegue ver, cara. A bola estava muito próximo do jogador do Fluminense lá, que sai com ela dominada. O árbitro não viu. Ele não consegue ver a mão. Ele só pode ver embaixo. Ele só consegue ver embaixo. E ele marca embaixo. Ele Mal não marca em cima. posicionado o árbitro. E a mão é lateral, não é Bem, no costado. Eu acho que não foi pênalti, mas eu consigo ver por onde o árbitro marcou o pênalti. Eu acho que, né, aquela mão do camisa 11 do Fluminense, quero crer que não é suficiente para derrubar o atleta do Internacional. Pinga, mas o cara deu a chance, a né? dupla de zaga deu a vitória ao Internacional. Pinga sofre o pênalti e o Célio Silva marca o pênalti. A minha opinião não vai diferir dos meus colegas. Acho que o Pinga forçou o lance e ganhou, né, o lance. Ali o Gerson comemorando, não é isso? Isso é uma questão... Quem é o 10 do Inter aí? Rubem Passo? Porra, eu sei lá quem. Olha, difícil aqui. Eu não sou muito conhecedor da história do Internacional de Porto Alegre. Essa é uma questão filosófica, também não lembro, mas pesquisaremos aí quem é o... Que a batida, o cruzamento 10. foi muito bem feito. Agora, é uma questão filosófica do futebol, né? Porque... Tu tem certeza que é filosófico? Tenho. No meio do... Olha, Vocês que têm uma... Não, peraí, filosófico, eu fiquei curioso. É simulação? Eu acho. Aí reside a filosofia. Eu posso só fazer uma pergunta que eu sempre tive uma curiosidade de perguntar, vocês que são ligados mais ao futebol gaúcho. Aquele troço que aparece lá em cima, lá, que é uma cobertura meia boca cariada ali. Chamado de boné. Boné? Porque era só uma aba, né? Ali na... Isso. do lado... E não cobria ninguém? Lá, Não, exato. cobria as pessoas que ficavam ali embaixo. Mas se a chuva vem de frente, acabou, né? Durante algum tempo, o Beira-Rio, inclusive, teve aquele... Antigamente, no princípio, era um setor normal como outro qualquer ali na arquibancada, né? Depois de um tempo, ele foi como se fosse um cercadinho e era de cadeiras. Então ficava vazio. Mas em cima, a tradicional frase, né, que o Internacional usava, a maior torcida do Rio Grande do Sul. Os gremistas contestando, né? Bem, não, legal, foi só uma informação, porque achei tão pequenininho no meio do nada. Assim. Bem, o antigo Beira-Rio, né? O antigo Beira-Rio, o boné muito tradicional bem. Estádio. É isso aí? Bem, o Inter se deu bem, né? Se deu bem, foi ajudado. E o Fluminense chora até hoje. Feito! Fechou, mais um prazer enorme. Programa encerrado. Grande abraço, gurizada. Foi. Não precisa gritar, cara.